Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Eu estou aqui com a minha querida amiga, doutora Priscila Benfica. Olha, tivemos um sucesso. Depois do quinto episódio de algum podcast desses todos que a gente gravou, não foi Benfica, Foi né? a primeira vez que eu falei teu sobrenome Corretamente. corretamente, que é Priscila Benfica, porque todo mundo que passa com a doutora Priscila, Benfica, É. badunts. O Galera, propósito já vem no nome. bem-vindos a esse episódio aqui com a Pri. Só para abrir um pouco, contar um pouco do que a gente vai falar aqui. Quem que é a Pri? A Pri é uma grande amiga que foi colega de plantão. A gente se conhece desde a época da residência de medicina esportiva. Eu vi toda a trajetória do consultório. A gente se desenvolveu muito juntos e sempre trocou muita ideia. E a Pri é uma pessoa que tem novidades aqui também, né, Pri? Porque agora tá se preparando aí para receber uma pessoa ao mundo, tá grávida. E a gente. Pela primeira vez não falaremos de bíceps, falaremos de abdômen. Abdômen. Ou da falta dele. E assim, é muito legal esse teu momento, porque em outros momentos eu não imaginaria que a Pri ia ficar tranquila para dizer assim, olha, agora eu vou ficar grávida, porque tu sempre foi uma pessoa muito rígida e muito tudo cronometrado, contado, pesado. Então, muita coisa mudou à medida que você foi amadurecendo o teu consultório e botando as coisinhas assim no lugar. Conta um pouquinho sobre você e sobre isso. Nossa, vamos contar a história de 38 anos, meu Deus. Mas isso que o Med falou agora, bom, primeiro agradecer por estar aqui. Eu vim pensando em como contribuir mais uma vez nesse bate-papo, porque primeiro que você é uma pessoa que eu admiro muito, né? Isso não é segredo. Mas o que fazer, o que trazer para quem vai assistir esse episódio tirar alguma coisa de proveito, né? Que a gente seja um canal aí de aprendizados e de ensino, que eu acho que é uma coisa que a gente sempre conseguiu compartilhar, né? Aprendizados contínuos juntos, apesar dos desafios que estavam vindo, né? E falar dessa questão da rigidez, eu acho que ela sempre me trouxe muitos ganhos. E tudo que faz a gente ter ganho se torna meio que um vício, né? Porque aí tudo que a gente é bom, a gente quer repetir mais, porque a gente se sente naquele confortozinho do tipo, nossa, que bom que deu certo mais uma vez. E por muito tempo, eu vi mais disciplina do que rigidez, sabe? Assim, eu vou fazer apesar de, porque eu quero chegar em algo. E aí eu acho que a maternidade, lá desde o começo, ela me trouxe que ia ser também um grande projeto, assim como era o meu consultório, assim como foi vir para São Paulo, assim como é o consultório ainda, né, na verdade, assim como foi sair da enfermagem para medicina. Então, quando eu colocava um grande alvo, aquilo era o grande projeto, e o grande projeto maternidade meio que não cabia, meio que não era tão claro para mim. E eu acho que o grande aprendizado que já está vindo com ele, que é o que a gente veio conversando até um pouquinho antes da gente começar, é que aí essa história da rigidez do controle cai por terra. Porque você pode até tentar se cercar de algumas condições, e eu acho que o meu consultório ele me trouxe muita possibilidade de estar no controle, pelo menos do meu tempo, por enquanto o neném ainda está aqui. Depois que ele nascer, a gente já não sabe muito como vai ser. Mas ter o controle, ou essa liberdade de tempo, essa liberdade de espaço geográfico, são conquistas do meu consultório que me trouxeram a possibilidade agora de viver a maternidade de uma forma mais leve dentro do que é possível para mim. Porque eu acho que até essa questão, Matt, de personalidade, né, de rigidez, de controle, de disciplina, como foi muito bom, me trouxe muitos ganhos. E por muito tempo eu ainda tentei brigar com isso, sabe? Assim, não precisa ser tanto assim. E todo mundo falando, não precisa ser tanto assim, não precisa ser tanto assim. Então eu também ficava no embate interno, né? Por que eu tenho que ser tão assim? E ao mesmo tempo que era gostoso, porque me trazia resultado. Então, é um trabalho meio que de autoconhecimento também. Chegar num ponto e falar, cara, essa é a minha essência. O que eu preciso fazer é flexibilizar dentro de um que é possível para mim, mas não adianta eu brigar com isso. Porque senão também vira uma vida sofrida, né? De querer se modificar. Eu estou em modificação o tempo todo, porque eu faço análise há muito tempo. Então, eu me coloco à prova das minhas sombras, digamos assim. Mas eu acho que é bom a gente também tentar equalizar, né? Porque senão a gente vive sempre em sofrimento.
E agora talvez a minha angústia do momento seja isso, né? Cada vez mais ser mais flexível, tentar ter menos controle, mas saber que em algum momento ter tido toda essa trajetória que me permitiu chegar aqui. Então, estar no consultório particular 100% é hoje a coisa mais legal, porque eu olho lá na frente e penso, se eu quiser voltar com 1 mês, tá tudo bem. Se eu quiser voltar com 4, tá tudo bem. Se eu quiser voltar com 6, tá tudo bem também. Não tem o quê, sabe? Então, um pouquinho dessa trajetória é um pouco disso, né? Nos últimos 5 anos, construir a minha liberdade, por mais que eu tenha me exposto a situações muito desconfortáveis mesmo, né? Que era um pouco do que a gente está falando até quando a gente pensa em exponencial. É você estar o tempo todo buscando ter uma melhor medicina, fazer o melhor pelo seu paciente, mas buscar uma estrutura que você olhe para aquilo e fale, cara, isso é muito legal de estar aqui, porque eu tô, por mais difícil que esteja sendo, eu estou construindo algo que eu acredito, né? Seja em termos de dados, em termos de atendimento, em termos de jornada, tudo, né? Tudo que envolve o consultório faz com que a gente tenha que se provar diferente do que é ser médico. Então, isso é legal. Eu acho que foi uma trajetória de desafios, de rigidez, e que agora eu estou vendo colher frutos e ter flexibilidade de um jeito que eu não imaginava. Cara, muito legal esse daqui que tu falou, porque frequentemente as pessoas falam que tem que ser mais tranquilo, que tem que ser mais leve. A gente vê muita gente bem sucedida dizendo assim, olha, hoje eu faço dessa forma, se eu voltasse atrás eu faria XPTO. Só que essas pessoas, para construir qualquer coisa, elas fizeram diferente, elas bateram muito cabeça. Então, Sim. é um ponto importante de colocar, que é fácil a gente olhar para quem está estruturado, tranquilo, dizendo, olha, agora eu vivo as coisas bem organizadinhas, agora os pratinhos estão bem balanceados. É muito fácil a pessoa falar isso quando construiu, só que se a gente olha para as pessoas, eu olho para... cara, a imensa maioria dos... Não consigo pensar um médico muito bem sucedido ou médica muito bem sucedida que eu conheça que não teve muito trabalho intenso durante um período da carreira, que não plantou intensamente, mesmo sem ver os frutos de imediato. Eu não conheço nenhum que não passou por esse trajeto mais árduo de bater muito cabeça mesmo. E aí depois a pessoa fala, olha, agora eu tô num momento... Mas isso se constrói, né? E daí tu falou, eu construí essa liberdade ao longo desses últimos 5 anos. Então, o teu investimento no teu consultório te deu a liberdade de poder planejar agora como que vai ser esse período, a liberdade de poder dizer, olha, eu posso não voltar a trabalhar por X tempo se eu quiser. E essa construção de liberdade te permite agora ser menos rígida, mas é realmente a tua característica. Bom. E eu sempre gosto de falar uma coisa, até nas minhas consultas, né? Porque eu lido com muitas pessoas como nós, assim, que tem muitos pratos para equilibrar. E eu até brincava, né? Eu falava assim, gente, antigamente eu queria ser a blogueira fitness, né? Que assim, eu viver em função de fazer marmita, de treinar, de entregar um corpão ali. Mas hoje até elas têm um trabalho, né? Que ser blogueira é um trabalho que exige muito, né? Exige planejamento, exige uma grande produção que antigamente não existia. Então, hoje eu nem uso mais esse exemplo. Mas eu falo que a falência do projeto saúde, ele começa quando a gente busca equilíbrio. Porque no seu dia a dia não vai existir equilíbrio em momento nenhum da sua vida. Porque agora, por exemplo, eu estou desequilibrando para o lado da maternidade. Então não adianta eu querer esperar que o pratinho do treino ou o pratinho do consultório vai ser girado na mesma intensidade. O que eu brinco, ou que eu tento sempre trazer é, não deixa nenhum cair demais, sabe? Aquele pratinho lá tá abandonado, sujo, quebrado, que é o da sua saúde, por exemplo. É tentar dar uma giradinha. Talvez ali girar de forma desequilibrada para o que precisa mais de atenção, mas sem esperar que você vai conseguir girar todos com a mesma intensidade, com a mesma qualidade, por um período de tempo muito grande. Por um período você consegue, mas por um período grande de tempo isso vai gerar burnout, isso vai gerar estresse, isso vai gerar sobrecarga. Então, essa coisa de que eu gosto muito de ver as pessoas bem-sucedidas sem falarem que daqui para frente vai ser possível desacelerar, mas ao mesmo tempo isso gera uma falsa sensação também de que o que você está fazendo tá demais, sabe? Dá para tirar um pé. Gente, pelo amor de Deus, a gente não tá falando de over, né? O que eu quis dizer é que existe um tempo de plantar e de regar para que venha o tempo da colheita, né? E que pode ser que esse tempo de colheita, que agora que a gente está falando do momento maternidade, ele dure
1 ano, 2 anos, né? Daqui a pouco eu volto a pisar no acelerador de novo, porque eu também tenho ainda grandes projetos profissionais. Eu só acho que esse desequilíbrio, até nesse sentido, é muito importante, a gente conseguir equalizar. Então, eu sei que, de acordo com esse meu perfil que você descreveu bem no começo, eh, eu daria conta de fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Talvez não com a qualidade focada, mas assim, daria conta de abrir uma nova clínica, de ter filho e de querer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas nesse momento agora, aos 38 anos, eu não quero. E poder falar eu não quero, para mim é muito libertador, porque eu não teria coragem de falar isso há 3, 4, 5 anos atrás. Porque eu tenho que fazer o que é socialmente aceito, ou o que esperam de mim como médica, ou essa aposta que muita gente muito boa trouxe comigo, de tipo, Pri, vou te colocar aqui porque você é muito boa, vou te colocar aqui porque você é muito boa, e se você é muito boa, você é muito boa. É muito bom pro ego, né? Mas e como é que ficaria a minha maternidade? Será que eu conseguiria fazer do jeito que eu, pelo menos por enquanto, pretendo fazer? Que é estar com meu filho. Uma coisa para mim que eu vou tentar fazer de uma forma inegociável é ser presente na escola, que é uma coisa que a minha mãe, por mais que assim, sou muito grata. Eu sou o que eu sou hoje porque minha mãe trabalhou muito. Mas a minha mãe nunca me levou e me buscou na escola. E talvez isso pouco tenha feito diferença num conjunto de coisas que ela me trouxe. Mas isso me marcou. De sair da escola e sempre ser o escolar, às vezes de ser o meu pai, às vezes de ir de bicicleta. Então é uma coisa que, pelo menos no começo, eu quero muito trazer, sabe? Meu filho saber que eu tô ali. Que eu vou levar ele pro Gil, porque afinal de contas, né, é um menino, e se ele não for jiu-jiteiro, meu marido vai querer separar de mim. É, mas eu acho, Matt, que eu acho uma mensagem muito importante, né? Buscar equilíbrio é sinônimo de se sentir fraco, porque você não vai conseguir equilibrar tudo. Ah, é muito bom. Muito bom. Sinônimo de se sentir fraco, porque você vai falhar. É. Cara, e uma coisa, Pri, aqui, eu muitas vezes, por ser bastante intenso nas coisas que eu faço, eu também ouvi as pessoas me falarem para eu relaxar ou que eu deveria ficar mais tranquilo. E muitos que estão escutando, eu sei que passaram já por coisas assim. Você tá dando tração, tá acelerando as coisas, porque você tem algo na tua cabeça. E aí você sabe que você tem que fazer um esforço grande naquele momento. E as outras pessoas, elas querem teu bem, elas vão te dizer, cara, dá uma relaxada e tal, mas ninguém sabe o que tá na tua cabeça. Uhum. E aí a gente se sente culpado por ser tão intensos quanto somos, porque a gente acha que a gente tem que, agora eu tenho que desligar e curtir porque é o que estão me falando para fazer. E cara, eu já sofri muito com isso, porque se eu tô no meu modo Foco. focado, eu não consigo relaxar e me deixa Uhum. estressado relaxar. Sim. Eu começo a ficar, porque eu tenho que resolver o que eu tenho que resolver. E acho que são fases da vida, assim, são momentos. Não, total. E o que para mim ficou muito marcado é que, assim, durante o R1 da residência, foi um período para mim muito difícil, porque eu vim de Belo Horizonte, aí cheguei na residência e eu, talvez tenha sido falha minha de não ler a ementa do curso, mas na minha cabeça, eu ia chegar meio médica do esporte, sabe assim? Tipo, eu vou para cardiologia, mas dentro do que, o que um atleta ou o que uma pessoa durante o exercício sofre dentro da cardiologia. E aí eu caí de paraquedas num serviço para mim que foi, tipo, essencial, né? Eu fiz no IANSP. E lá é um hospital de doentes crônicos, idosos, de pessoas com doenças muito graves, muito policomórbidos, assim. E eu terminei a faculdade e caí ali. Eu lembro, eu nunca vou me esquecer, porque a gente tá pós-carnaval, e o meu primeiro plantão foi uma sexta-feira na enfermaria de cardio, com aquele monte de paciente super grave. Então, foi uma desconstrução de expectativa, foi morar sozinha, foi estar em São Paulo, foi todas as síndromes de impostor e incompetente que você sente, porque você está rodando com especialistas, né? Você está na cardio e você está rodando com quem está fazendo cardio. Aí você vai para endócrino, a mesma coisa. Então, você sempre está ali atrás. Você nunca sabe o tanto que aquele pessoal sabe, óbvio, né? Você não está fazendo aquela especialidade. Então, foram muitas provas num primeiro ano e que eu olhava aquilo, e fora a questão de sobrevivência, né? Porque eu já era médica. E aí, nessa época, entra a rigidez, né? Tipo, não, minha mãe não vai continuar me sustentando, eu preciso trabalhar. E aí eu pegava plantão, tipo, hoje apareceu, eu tô à tarde livre, vou fazer. Já fui de Diadema a Osasco, tipo, numa semana. Gente, nossa. E aí, nessa situação, médica, eu tava trabalhando muito, além das horas da residência, para sobreviver, para dar conta, estudando, etc e tal. Ali eu consigo ver
que essa cobrança e esse dar conta de tudo me levou para o burnout. Mas ali eu não tinha escolha. E que eu acho que é completamente diferente do que você está contando, e que é quando a gente está trabalhando por uma coisa que a gente gosta e a gente acredita. E eu nem vou falar de propósito, porque às vezes você está trabalhando por um negócio que você gosta e acredita que nem é o propósito da sua vida, não. Mas aquilo ali está fazendo sentido para você naquele momento, né? Então, a sensação de conquista que vem, ela é muito diferente da sensação que você se coloca para trabalhar 200 horas por semana para você só ganhar dinheiro, ou para você comprar um negócio, ou para você mostrar que você tem, sabe? Então, isso para mim também é muito importante, porque eu tenho as minhas referências. Por que eu estou fazendo isso agora? Por que eu estou aqui em São Paulo sábado trabalhando? Por que para mim é importante hoje pegar esse trabalho? Por que é importante me manter nesse vínculo? E aí, na hora que você começa a responder essas perguntas, também deixa de ser só um trabalho, uma carga de trabalho vazia. E que eu acho que quando a gente começa no consultório, que a gente geralmente soma 2 cargas, aí que é importante a gente saber diferenciar e, principalmente, começar a largar algumas coisas enquanto essas outras estão crescendo também. Em síntese, vamos supor que eu já dou 60 horas de plantão e eu quero abrir um turno no meu consultório. Enquanto a gente não tem muita fé no consultório, vai ser mais 10 horas, então vão ser 70 horas. Quando aqui começou a funcionar, eu preciso diminuir daqui. Porque senão vai ser uma carga horária que já está demais, com mais uma coisa que precisa de muita energia. Porque aí você pode ter até aquele tempo de fazer o consultório, mas você está exausto. E eu falo, não adianta querer fazer consultório com tempo sobrando, mas com energia faltando. Terminei o plantão, então o meu pós-plantão vai ser no consultório. Não vai funcionar, porque o máximo que vai acontecer é você ter ranço dos dois, né? Então, equalizar essa coisa do tipo, eu tô trabalhando muito, tô focado, tô fazendo acontecer, tô exausto, mas é uma sensação gostosa, tipo, cara, eu produzi um negócio que, olha, teve um dia que foi muito engraçado, porque eu passei o dia inteiro trabalhando no pós-consulta dos meus pacientes, porque eu queria mudar, eu já não queria mais daquele jeito e tudo. E aí chegou a noite, meu marido falou assim, é sério que você tá até agora fazendo isso? Eu falei, nossa, mas aqui eu tô tão satisfeita, porque finalmente eu consegui fazer um negócio que já tem 2 anos que eu tava tentando mudar e fazer ficar mais eficiente e tal. Então, é um cansaço diferente, totalmente diferente de sair de um plantão de 12 horas. E não tô falando que plantão é ruim, mas pra mim era, porque não era o que eu mais queria fazer. Eu tava ali para ganhar dinheiro e foi, graças a Deus, ótimo, porque me sustentou, me trouxe recursos, me permitiu acreditar no meu consultório. Só que eu acho também que a gente precisa ter muito clareza disso, sabe? Tipo, não é só trabalhar por trabalhar e estar exausto sempre, porque eu já vivi um burnout, já comecei a ameaçar um segundo, e mesmo sendo médica do esporte, mantendo minha alimentação do jeito que dava, treinando, nunca larguei a base da minha qualidade de vida. Imagina para as pessoas que não têm esse contra-regulação, né? As capacidades para sustentar tudo isso, que a gente fala tanto enquanto atleta, né? Quais são as capacidades que você tem para sustentar suas demandas. Então, não é romantizar os excessos, não é romantizar o ruim, a carga horária excessiva, mas é quando a gente está trabalhando em algo que a gente gosta, também não ficar buscando um confortozinho, porque todo mundo está falando, sendo que você está tendo prazer naquilo. Bom ponto, excelente ponto. E tem, dentro dessa clareza para tomar as escolhas, a gente tem que pensar também o porquê que eu tô fazendo, até quando eu tô fazendo esse plantão que é só por dinheiro. Cara, por que eu tô fazendo isso? E porque tá tudo certo ganhar dinheiro, eu preciso disso para sobreviver. Mas essa pessoa que dividiu as horas e tá fazendo 10 horas de consultório, 60 horas de plantão, e ela quer fazer essa transição, ela tem que olhar para isso e botar clareza. Olha, eu quero começar a viver do consultório. Eu ainda preciso desse dinheiro dos plantões. Quanto por mês que eu preciso de dinheiro? Quanto por mês que eu estou disposto a abrir mão? Será que eu posso fazer agora um caixa e reduzir as horas de plantão e ficar um pouco negativo todos os meses e depois queimar esse caixa, porque intencionalmente eu estou focando mais no consultório? E aí, assim, a gente toma decisões assim que fazem sentido, porque eu vou fazer mais plantão agora, eu vou trabalhar mais, eu vou... Justamente para eu ter mais tranquilidade para queimar depois desse dinheiro e focar nessa outra coisa. Então, eu acho que botar os limites do que eu quero, entender o que eu quero em cada fase é muito importante. E eu noto que muitas pessoas falham nesse primeiro ponto, porque a pessoa, muitas vezes, ela faz o que tu falou, de começar o consultório ali com essas 10 horas, essas 60 horas de plantão, mas ela não pensa em algum momento, quando a coisa começa
a dar sinais que precisa de mais espaço, Uhum. ela não pensa em reduzir as horas de um lado e ela só quer botar mais, botar Sim. mais, botar mais, e aí acho que muita coisa se perde. Porque o ponto mais importante que eu acho que todo mundo que está começando o consultório tem que entender é que é muito mais fácil dar as 60 horas de plantão do que tracionar as 10 horas do consultório. Por que é muito mais fácil? Porque você está na sua zona de segurança. Por mais difícil que seja do ponto de vista emocional, de físico, de trabalho, enfim, etc. Ser médico você já sabe fazer. Só que o que você gasta de raciocínio, de energia, de autoeficácia para fazer essas 10 horas funcionarem, mexe muito com o seu ego. Porque você tá lá e faz um vídeo, aí o vídeo flopa. Aí você já fala, pronto, aí ó, rede social não é para mim, é pro blogueiro. Aí você abre uma agenda e você espera que vai ter 10 pacientes. 10 não, mas sei lá, abriu o mês, quero ter 5 pacientes esse mês. Veio 1, veio 0. Aí você já começa a achar que você não sabe fazer consultório. Aí você abre uma planilha, você começa a preencher a planilha, aí você não sabe analisar a planilha, você já fala que saco, não vou perder tempo fazendo isso aqui. Então, o que é muito importante a gente saber que essas horas ali, elas não são equivalentes. E mais ainda, porque você vai precisar tentar, esperar, ter paciência, porque o consultório não é uma curva linear, né? É aquela curva que ela começa devagar, mas quando ela sobe muito, porque é esse tempo que leva para todas essas habilidades serem desenvolvidas. Porque senão você vai fazer o contrário, você vai fazer assim, não quero desenvolver nada. Vou terceirizar tudo. Eu vou contratar o marketing, vou contratar a empresa que faz, vou contratar uma consultoria para vir aqui e mudar tudo para mim. Só que o que vai acontecer? Você vai ter que dar mais, vai trabalhar mais ainda para pagar aquilo tudo lá, e que se você não sustentar aquilo tudo lá, não vai tracionar o seu consultório. Então Não é uma vai dar ilusão. certo. É uma ilusão você achar que você não vai ter que passar por essa curva difícil de aprendizado que mexe com o nosso ego, de te colocar num lugar que você não sabe. Se você conseguir vencer isso, né, eu acho que não tem como seu consultório dar errado. Porque você teve que lidar com coisas que você não sabe fazer. Você teve que fazer teste AB com um monte de coisa. Você teve que fazer o cálculo de transição de vínculo. Você teve que começar a colocar um dinheiro e ver sua reserva diminuir, que é o que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu fui para Indaiatuba. Eu tinha uma reserva de 6 meses e falei, dá para eu sustentar com o online, indo para São Paulo 2 vezes na semana, até eu conseguir fazer o consultório em Indaiatuba tracionar. Só que nesse meio tempo eu fiz um monte de escolha errada. Uhum. Eu investi no marketing e não me trouxe resultado, naquela fã de, tipo, preciso ser conhecida aqui. Eu fui para um consultório lá que era muito caro. Eu fiz coisas que fez com que essa reserva se esgotasse mais rápido do que eu pensava. Isso tudo por quê? Por causa de ansiedade. Porque isso que eu tô contando aqui, eu vivi de não esperar aquela plantinha ali que eu tava regando crescer, né? E é muito surreal, assim, que na hora que a coisa também foi. Porque estar numa cidade pequena tem uma coisa maravilhosa que você não percebe tanto em São Paulo, que é o boca a boca. Na hora que um veio, que o outro veio, que o outro veio, que o outro veio, e hoje em dia é tão legal, porque eu pergunto sempre, né? Quem que te indicou? Tem um monte de gente que indica que eu não faço ideia de quem seja. Esses dias foi muito legal, porque assim, foi uma paciente que fez massagem com uma moça, que a outra cliente dessa massagista falou de mim, e aí a massagista que nunca passou comigo, que só escutou o quão bem a outra cliente falou, indicou para essa terceira pessoa. Então, assim, eu conheço a paciente, nunca vi a massagista, e ela me indicou o que eu fiz. Fui lá agradecer a moça. Falei, olha, você não me conhece? Aliás, a gente já se conhece. Então, isso de ter paciência, mas não querer comparar um vínculo com o outro, e você ter a paciência e a dedicação para o seu consultório funcionar, na hora que você começa a ver a coisa começar andando, aí você vai reduzindo aqui. Então, faça os cálculos, né? A transição de vínculo precisa acontecer de uma forma organizada, que senão a gente acaba regredindo e largando o consultório por falta de planejamento. Legal, essa comparação que tu trouxe. Tem mais potencial de te dar retorno no longo prazo, né? O teu próprio negócio te possibilita mais retorno no longo prazo, te possibilita mais poder de escolha, te possibilita fazer as coisas do jeito que tu quer. Sim. Mas no começo tem o lado negativo muito forte, que é a imprevisibilidade. Uhum. E a gente lida muito Imagina para uma mal. pessoa controladora, como não foi? A gente lida muito mal com tudo que é imprevisível. Então, no vínculo que você recebe certinho por hora, você sabe o input e o output. Então, eu vou botar essas horas, eu vou receber esse dinheiro. Sim. E isso realmente é zona de eu tô confortável aqui. Uhum. No momento que eu começo a fazer algo que eu vejo que eu não consigo ainda ver como é que é a previsibilidade, eu não entendo como é que é, e eu não sou familiarizado com as alavancas que eu posso puxar,
eu realmente estou exposto à zona de incompetência completa, porque aí Sim. eu vejo, peraí, para eu ter meu negócio, eu tenho que entender um pouco de marketing, tá? E eu tenho que entender um pouco de vendas, tá? E eu tenho que entender como treinar alguém. Uhum. Ah, ok. E aí vai surgindo, cada pouco surge uma nova coisa que você tem que fazer. E a gente, claro que isso mexe muito, né? Porque tu pensa, cara, pô, será que é isso mesmo? Uhum. Mas é entender que é uma coisa, é um investimento, é investir em algo de longo Sim. prazo. Eu acho que até por isso a gente tem que estar sempre buscando aprender alguma coisa Uhum. nova, fazer algo novo, para a gente não ficar tão sensível assim a se sentir frágil quando exposto a essa Sim. zona de ineficiência, que eu vejo que tem É. muito colega que não toma certos passos porque vai expor que ele não é competente ainda naquilo. Tipo, Exatamente. se eu for para mídia social, vão ver que eu não Não consigo sei, que você é ruim falar mesmo. bem, que eu não consigo gravar bem um É. vídeo. É óbvio que você não consegue, Uhum. você nunca fez isso. Então, permita-se ser iniciante nas coisas. Sim. E se permitir ser iniciante te ajuda a progredir. Então, eu falo isso muito. Você é ruim mesmo. Eu fui muito ruim na rede social. Eu sou muito ruim ainda com dados e números. Eu ainda sou muito ruim com muitas habilidades que eu não fiquei 9 anos para desenvolver. Na medicina, eu fiquei 9 anos, eu tenho um monte de coisa que eu ainda preciso aprender cotidianamente, porque a gente, se atender um caso, você não tem segurança, você vai estudar. Por que com o consultório você não conseguiu analisar um dado, você não sabe o que é LTV, você vai falar que, não sei, pronto, acabou. Né? E eu acho que essa questão, ela é tão punjante assim, que vem o primeiro erro que eu vejo todo mundo acontecer, que foi até que eu comentei. Você querer pagar para fazerem para você. Porque Uhum. aí, eu não sei fazer marketing, então eu vou pagar para fazerem. Eu não sei gerenciar o meu consultório, vou pagar uma consultoria para vir aqui e organizar minhas planilhas. Quando chega num ponto, você está se vendo mais escravo ainda de outras pessoas ou de outros vínculos para tentar sustentar uma estrutura que não é sustentável, né? E aí, nesse meio tempo, isso que você falou de se colocar num lugar de aprendizado, eu acho também que tem muito a ver com o ambiente. Porque se você está num lugar que só você está tentando fazer essa mudança, você meio que parece que você está passando pelo ridículo mesmo. Tipo, cara, você está fazendo esse vídeo aí, ó, você está lá no plantão, você está lá na sua clínica com outras pessoas que não fazem esse tipo de trabalho, eles vão olhar para você e falar que você é doido. Porque realmente, se você ficar mais 6 horas aqui nesse vínculo, você vai ganhar X reais. Mais 6 horas gravando um único vídeo, que às vezes você nem vai gostar e nem vai fazer nada, é gastar rasgar seu dinheiro. Só que aí, na hora que você tá nesse ambiente, né, que você senta nessas mesas do mastermind, que pessoas já passaram por ali e falam pra você, cara, calma, é assim mesmo. Vai, isso é ruim, eu também já fui. Repete, 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 faz assim, não faz desse jeito, ou faz o teste AB, você começa a perceber que o problema não tá com você. Tá na falta de dedicação que você colocou, de energia que você colocou naquilo. E aí não tem como. Você só é bom no que você é frequente, né? Essa frase é meio clichêzona, assim, desses gurus, mas você não fica bom na academia em um dia só. Você não fica bom no esporte fazendo uma única vez. Você não foi bom médico ao escutando uma única vez. Por que às vezes a gente fica se cobrando de já ser bom? Aí que vem essa história do tipo, já tem tanto tempo que eu tô aqui, sendo o melhor da turma, né? E hoje em dia eu acho que isso é mais importante ainda por conta de tudo que a gente vem vendo, né? De demografia médica, de nível de formação. Na nossa área nem se fala, então, de charlatanismo e etc e tal. E uma das coisas que eu mais gosto de conviver com você, com outras pessoas que estão fazendo consultório, que tem essa veia de tá tudo bem eu não saber, e eu tô aqui porque tem gente que vai saber me ensinar, é que você fica numa zona de segurança também ao mesmo tempo. Porque você olha em volta e fala, gente, eu não sei fazer. Aí todo mundo vai falar, não, vem cá, deixa eu te explicar. Não é tipo, eu não sei fazer, o povo te criticando. Então, tá na mesa certa, escutar as pessoas certas, a gente já falou isso em várias situações, mas hoje, cada vez mais que eu vejo uma pessoa insegura para começar, o que eu percebo é que ela está escutando as pessoas erradas. Ou aí tá indo para o outro extremo, né? Que são esses vários cursos, consultorias e coisas de consultório médico, do tal do high ticket, que tem uma fórmula pronta, aí te entregam uma fórmula e fala, cara, se você não fizer isso aqui dar certo, é porque aí o problema é você. Só que aí pega um modelo XPTO lá que não tem nada a ver com a minha realidade. Aí eu vou tentar implementar aquele script de secretária, fica aquele negócio super engessado. E tudo que eu preguei de tratamento individualizado, de que eu quero que a minha paciente sente na minha mesa e sinta que eu tô ali por ela, vai por água abaixo porque tá desde um script ruim,
um marketing que é totalmente contra o que eu acredito, mas eu tô querendo me encaixar naquilo ali, né? Então, estar em ambientes que te mostrem que você não é incompetente, você tá só mal treinado, muda tudo, assim. Cara, muito bom. A qualidade das pessoas que estão ao teu redor, ela vai mudar 100% a tua forma de ver a realidade. E trazendo aqui algumas coisas do que a gente falou que eu acho que são interessantes para a pessoa ter um panorama. Primeira coisa que tu disse aqui, essa mentalidade a mentalidade do iniciante, se permitir iniciar algo, acertar, errar, saber que não tem fórmula pronta, que não dá para simplesmente seguir o que os outros estão falando e achar que aquela é a lei absoluta. A gente tem que se expor e tem que errar nesse processo. A gente precisa aprender, só que não dá para aprender sem errar. E para isso a gente tem que se expor. E aí, se a gente está em um ambiente onde a gente tem pessoas que a gente pode, com as quais a gente pode contar, que a gente tem boas referências, excelente. O aprendizado, ele custa caro, né? Ele pode custar o nosso tempo, ele pode também custar dinheiro, ou ele pode custar o erro das outras pessoas. É difícil aprender, mas a gente tem que se expor a aprender e não tem como pagar para alguém aprender por você. Você pode até pagar por conhecimento, você pode pagar para ter acesso a conhecimento, você pode pagar um serviço, você pode pagar um marketing, uma consultoria, você pode pagar qualquer coisa para te ajudar, mas esperar que alguém vai fazer por ti, aprender por ti, não vai. Então, se você contratar qualquer serviço, contratou um marketing, cara, esteja envolvido, senão vai dar errado. E aí você vai aprender coisas. E mesmo assim, mesmo depois de fazer tudo isso, você já estava aí com as coisas rodando, o consultório rodando, bem, em boas mesas, foi para Indaiatuba e cometeu um erro por ansiedade de se prender a um custo fixo alto de clínica, de marketing, antes de botar o pezinho na água. Queimou dinheiro com isso, errou e aprendeu com o erro. E claro que é um erro que agora tu olha e diz, nossa, por que eu fiz isso? Mas no momento, com a ansiedade, tu não... tu nem percebeu. Sim. E continua errando e todos continuaremos errando e aprendendo. Fora esse erro, quais foram os erros que tu cometeu nesse processo que tu sente que daria para evitar, assim, hoje? Nossa, meu Deus. Deixa eu pensar em alguns que tiveram lição. E é importante isso que você falou, que o marketing, consultorias, cursos, etc e tal, tudo é extremamente importante, desde que você, como você falou, né? Desde que você se envolva e faça parte, não queira só que façam por você. Então, eu estou muito longe de falar que não funciona, porque hoje, felizmente, eu tenho uma estrutura de marketing que fala a minha língua. Eu tenho uma estrutura de consultoria que fala a minha língua. Então, tudo ajudou com que eu destravasse camadas que eu não iria conseguir alcançar sozinha, né? Mas o que deu errado quando eu contei lá do marketing é aquele velho padrão do tipo fazer tráfego, fazer Google, fazer coisas sem ter uma casa arrumada. Uma casa arrumada. E aí o paciente chegava com tudo desestruturado. Então, ele olhava e falava, o que você faz? Não sei nem o que você faz como médico do esporte. Como que eu vou marcar uma consulta? Tu tava com as coisas rodando. Você tava bem estabelecida em São Paulo, com as coisas rodando bem. E aí você achou que você ia ir para Indaiatuba e não ia fazer esse básico de novo e podia pular essas etapas, assim. Exato. Uma outra coisa que eu acho muito importante e que eu aprendi também a duras penas é que o paciente que chega na minha mesa, ele já passou por esse primeiro contato de mídia social e ele já passou pela minha secretária e ele já passou por uma primeira fase de jornada que precisa ter uma cultura alinhada. Traduzindo isso, teve uma fase que a minha secretária ela não falava a minha língua. Eu deleguei isso porque não estou dando conta de fazer isso, então resolve para mim e soltei. Nesse soltar, não é que a pessoa era ruim, mas a pessoa não falava a minha língua. Então, uma coisa que eu bato muito na minha rede social é que eu atendo mulheres jovens na minha faixa etária, multitarefas, que querem evoluir em algum tipo de performance. Seja a executiva da Faria Lima que quer render mais, ser mais produtiva, seja a mulher que já está ali nos 35, 40 e quer engravidar, seja a médica que
tá cuidando mais dos outros do que dela. Então, a minha linguagem, a minha persona é aquela que se identifica com cuidado de qualidade individualizado. Eu olho para a sua necessidade e vou tentar resolver a sua necessidade. Não tem uma fórmula pronta, não tem um protocolo do médico famoso. E aí, às vezes, ela chegava no consultório e tinha um monte de script. Por quê? Para minha secretária, que ela não era só minha nessa época, era uma outra pessoa, para ela conseguir dar conta de tudo, era todo script pronto. Poxa, mas ela tá falando na mídia social que não é um protocolo. Ctrl-C, Ctrl-V de manipulados. E eu chego aqui e essa mulher tá me mandando as mesmas mensagens, no mínimo incongruente, né? A ponto de chegar, e eu às vezes olhava, teve um lead que estava conversando com a secretária e ela falou, eu gostaria de fazer um contato com uma recepção humana. Não, no dia que eu vi isso, eu falei, gente, essa pessoa está completamente certa. E ter atenção aos feedbacks, né? Porque a gente vê e começa a falar, esse paciente é chato, esse lead é muito exigente. Eu falo, tudo que é queixa, quando a pessoa chega, a gente vai ouvir e vai melhorar, com base no que a pessoa queixou. Tudo. Hoje, tudo é motivo da gente rever processo. A não ser que seja uma coisa muito fora, né? Mas 99% das vezes a gente vai buscar escutar essa pessoa e melhorar. Então, como eu não tinha alinhamento de cultura com todas as pessoas que nessa época era só a secretária que trabalhava comigo, não tinha como ela pensar que isso estava tendo uma quebra, um ruído na jornada, né? Então, isso me custou muito porque as pessoas chegavam ali, demoravam, nananã. Então, esse alinhamento de, olha, se eu falo isso, você também precisa falar assim. E muitas vezes as pessoas querem só também, de novo, né? O tal do delegar, ai, que bom, agora tem uma secretária, não preciso me preocupar com isso. Então, não é assim. Que esse erro me custou muitos leads ali, nessa época que eu já estava fazendo marketing, Legal, inclusive. Legal. Eu gostei desse ponto, esse um erro, porque, claro, é fácil a gente olhar quando aconteceu, né? O médico do dia seguinte, o diagnóstico já está feito. Engenheiro de obra pronta, assim. Exatamente. Mas tu lembra qual foi o momento em que você viu, opa, isso aqui não tá legal, tem que arrumar isso. Sim, foi a primeira coisa, né? Que foi nessa fase aí também de mudanças de cidade. E aí eu vi pacientes lá que vinham indicados de outros que já estavam em programa de acompanhamento comigo. E essa moça foi deixando as conversas, tipo, dias sem resposta. A ponto também que teve o meu erro, né? Quando eu fui checar, já tinha pacientes que queriam fechar um programa de acompanhamento sem resposta. Aí eu falei, não, né? Acho que aqui deu dentro de todo o racional e a pessoa não conseguia te explicar o porquê. Tipo, por que demorou tanto? Por que essa pessoa não teve resposta? Por quê? Onde que estava o erro, né? E aí eu falo que existem alguns critérios, assim, que para mim são muito inadmissíveis. E o primeiro deles é não focar na experiência do paciente. Então, a pessoa que está comigo hoje, e aconteceu um evento também com uma nutricionista que trabalhava comigo nesse sentido, de tipo, teve um erro de agenda, e ao invés dela atender os pacientes, e depois a gente resolveu o erro com a minha secretária, comigo, etc., do erro de agenda, ela simplesmente falou, não vou atender essas pessoas, porque já não estava agendado esse dia. Então, ela prejudicou o atendimento dos meus pacientes para resolver uma questão dela, sabe? Por mais que tivesse erro mesmo, estava errado. Os pacientes estavam agendados no dia errado. Enfim, teve um conflito. Ela não mostrou que ela queria fazer um pouco de esforço para entregar mais, mesmo que não fosse mais confortável para ela, para resolver. Então, ela basicamente mostrou culturalmente eu não estou vestida. Exato. Que é, de novo, essa questão da cultura, que é uma coisa que parece bobagem, mas é o eixo central de qualquer consultório funcionar, porque senão fica o consultório de uma pessoa só, né? No dia que eu não tô, se eu não tô ali conferindo, as pessoas não estão seguindo o que eu acredito ser o importante para trazer uma boa experiência para aquele paciente. Então, essa coisa de ter reunião, que era outra coisa que eu não fazia, de conversar com as pessoas, de mostrar o que eu gosto que o paciente sinta, de mostrar para eles o que de fato eles trazem de resultado para a vida das pessoas. Isso não tinha. Eu simplesmente estava tocando o barco ali, sem tempo e tal. Então, erro não alinhar a cultura, erro não fazer checagens periódicas ali para ver se está indo tudo bem. Então, não é só delegar e soltar. Não é que você vai ficar ali checando todo dia, né, fazendo microgerenciamento, mas precisa acompanhar. O Pri, quando tu começou a fazer assim essas reuniões, esse negócio que para muita gente é difícil, essa lógica de reunião, de alinhamento com secretária, as pessoas nem sabem o que abordar toda semana em uma reunião, e quando se começa uma rotina de reunião com alguém, é natural que nas primeiras vezes vocês olhem alguns números e tal, e fiquem olhando um pouco para a cara um do outro, fica aquela coisa estranha, até que vai
criando um corpo e uma maturidade, porque a pessoa percebe que é recorrente, Uhum. que é cada vez evolui nas pautas, a confiança e a dinâmica aprofunda, e aí as reuniões vão ganhando qualidade. Tipo, é de se esperar que o processo seja assim. Sim. Para ti, como que foi esse processo de começar essas reuniões para ter esse foco na melhora da cultura para que todo mundo falasse a mesma língua? Nossa, isso é muito, muito verdade, porque no começo eu trazia mais autoridade do que liderança. Então, assim, isso aqui foi bom, isso aqui não foi, isso aqui foi bom. Então, eu meio que pontuava problemas ali ao longo da semana, a gente fazia semanal. E depois, ao longo do tempo, eu fui percebendo que, assim, era melhor eu dar liberdade e a gente corrigir depois, para a pessoa não ficar sempre com medo, do que ficar tentando trazer sempre a solução antes dela resolver. Então, é o que você falou, né? Com a medida que o tempo foi passando, as situações aconteciam, eu observava. Se fosse algo muito crítico, eu já tentava intervir naquela semana. Se não, olha, isso aqui não foi muito legal, vamos tentar adotar essa linguagem assim, vamos tentar ajustar dessa forma. Então, eu fui dando liberdade para a secretária, para o pessoal do marketing, para a pessoa do financeiro, para as pessoas irem fazendo o que elas são boas. E aí, elas fazendo o que elas tinham habilidades, começar a ter o tom do que a Priscila tinha para trazer para o paciente. Então, eu acho que essa mudança de abordagem, ao invés de eu chegar com uma lista de coisas, tipo, isso aqui não foi bom, isso aqui não foi bom, isso aqui não foi bom, me conta qual que é a sua visão aqui. O que que você acha que a gente pode melhorar nesse sentido? Então, hoje, as reuniões são muito mais, me conta o que houve. Como que a gente pode melhorar? E isso pensando na secretária, né? Pensando no financeiro, foi muito essa estruturação de finanças, pensando que esse ano não era um ano de crescimento, mas era um ano de maturidade de negócio. E com o marketing, a gente faz reuniões pensando assim: olha, o que para mim é inegociável? Para mim é inegociável. Eu não gosto de trend. Não serei cancelada por isso, meu Deus. Eu não gosto de fazer o que todo mundo faz. Então, até por isso, eu acho que eu não tenho um crescimento muito exponencial Uhum. na mídia social. Eu prefiro que a pessoa veja e sinta que assim, nossa, ela falou para mim isso aqui. E aí tem algumas bases que a gente determina do tipo, eu quero um post de linha científica, um de linha mais o que eu faço com isso, um mais educacional. E no meio disso eu vou trazendo coisas do meu dia a dia. Então eles também já foram pegando essa linguagem e teste AB, isso aqui ficou ótimo, gente, adorei, isso aqui, já não gostei muito não. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer que quando a gente também traz pessoas para o nosso time, a gente parte do pressuposto que elas são boas no que elas fazem, mas elas não são a gente. Porque às vezes até a gente muda e é contraditório, né? Tipo, essa semana eu queria assim, mas semana que vem eu já quero diferente. Então, é difícil para a pessoa pegar o seu tom. Então, essas reuniões, elas precisam ser muito mais para isso. Olha, eu sei que você é muito bom em trabalhar com educação médica, mas no meu consultório eu gostaria que fosse um pouco assim. Será que dá para a gente entrar nesse acordo? Que aí as reuniões elas começam a trazer identidade para quem está com você e essa pessoa se sente valorizada. Porque eu me sinto muito mal, por exemplo, quando eu estava num plantão com alguém mais experiente e a pessoa queria ficar me ensinando medicina. Eu me sentia um nada, né? Tipo, bom, se você vai fazer tudo, você quer me dar seu carinho também, né? E aí, quando você tem outras pessoas que já partem do pressuposto que existem, infelizmente, médicos que não trazem uma boa relação, que ainda é essa coisa super autoritária, né? Enfim, a minha secretária, ela estava super traumatizada por diferentes situações, que ela estava trabalhando com medo. Eu falei, aqui, minha filha, para, né? Não, você é boa nisso aí, confie no seu taco. A não ser que você faça uma coisa muito esdrúxula, que eu acho pouco provável, né? Calma, não é assim, te ameaçar de mandar embora toda hora. Então, eu acho que passar a confiança para a pessoa é muito importante. E esse alinhamento de cultura também passa por isso, porque na hora que ela se sente confortável para fazer as coisas e vai aprendendo o que para você é importante, e você tem lá, claro, né? O que para mim é valor, o que faz parte da nossa missão, o que eu quero que o paciente sinta quando ele chega e quando ele sai, a pessoa começa a mudar um pouco a visão de para que serve a reunião. Né? A reunião é para a gente alinhar coisas do consultório, não é para falar bem ou mal de você, não é para levar para o lado pessoal. Aqui o nosso alvo é melhorar o consultório. E eu achei muito legal, porque a gente fez uma reunião de kickoff desse ano, e aí eu comecei falando que a coisa que eu mais queria esse ano, além de organizar pequenos processos, era manter essa sensação da pessoa sair da minha consulta ou sair do contato com o nosso time pensando que foi barato e que passou rápido demais. E aí, das pessoas que estão comigo, 3 tinham passado em consulta comigo antes de virem trabalhar comigo. E foi até uma questão do tipo, ai meu Deus, será que eu misturo as coisas? Será que vai ser bom e tal? E elas trouxeram relatos que eu não sabia.
justamente dessa experiência em consulta. Inclusive, uma das pessoas falou que, tipo, eu fui a primeira pessoa, a primeira médica que ela pagou no particular. E ela é uma pessoa bem assim, segura com dinheiro. E ela falou, gente, eu não acredito que eu vou pagar tudo isso numa consulta. Nossa, não acredito. E aí ela contando que chegou em casa e falou pro marido, nossa, olha, valeu. Acho que foi o dinheiro mais bem empregado dos últimos tempos na minha vida. Então, essa sensação e ter a pessoa que já vivenciou isso do outro lado, também eu acho que é importante, né? Por isso que eu sempre falo, as pessoas que trabalham com você precisam entender o que você faz no cerne. Ainda mais a gente que é médico do esporte, né? Então, eu faço questão da pessoa passar em consulta comigo. Sim. Olha o que eu faço. Qual é que vai ser o problema que a gente vai resolver? Então, quando a pessoa chegar queixando disso, é importante que você sinta que essa pessoa precisa se sentir acolhida, porque ela está sofrida ali. Em geral, é só a última linha do processo de tratamento. Ela já tentou com outras pessoas. Então, não dá para ser tudo igual. Sim. Total, o desenvolvimento de time, desenvolver um time, acho que tem uma beleza muito grande aqui, que é, primeira coisa, todo mundo tem que entender muito bem o que vocês fazem. Sim. E para comunicar para qualquer pessoa o que vocês fazem. E a pessoa tem que acreditar também no que vocês fazem. Então, tu trouxe esse exemplo de as pessoas passarem em consulta contigo. Uhum. Mas quando a pessoa não passou em consulta com o profissional, é importante o profissional deixar muito claro Sim. o que a gente faz, o que a gente entrega Uhum. e fazer com que o time também tenha um olhar para o paciente para saber assim, como que isso foi bom para o paciente, porque assim o time acredita. Sim. Só que para que o time melhore, o time tem que ter segurança psicológica, que é isso que tu trouxe, assim, né? Que tu desenvolveu com o teu time, com a tua secretária. Ela não tinha segurança psicológica no início para trazer ideias, por exemplo, porque ela teve outras experiências ruins, ela ficava um pouco receosa, ficava, né, pisando em ovos contigo, e tu percebeu que tu estava muito autoritária nas reuniões. Pô, teve o amadurecimento de tu ver, pera, eu tenho que dar segurança psicológica, liberdade para o erro, porque se a pessoa tem liberdade para errar, tem segurança psicológica e tem alguém que está confiando na capacidade dela de fazer e executar, e escutando ela, o que ela traz também para o negócio dar certo, aí a pessoa começa a performar, assim, Sim. né? E eu vejo que muita gente nunca sai da esfera dessa reunião que é só cobrar. É a reunião que é só cobrança. E o colaborador, ele fica coagido, ele não traz coisas também. Mas quando tu faz isso da forma que tu está falando, de criar esse espaço, essa autonomia, aí as pessoas começam a ter capacidade de fazer sem que tudo passe por ti. Sim. Mas se você fica o tempo inteiro sendo essa pessoa que fica só microgerenciando, acaba que nunca ninguém cria autonomia. Sim. E daí tudo depende de ti o tempo inteiro, Sim. né? Nossa, e fica muito pesado. E principalmente por causa disso, né? Porque as pessoas são... Assim, você tem um mínimo critério para escolher as pessoas que trabalham com você, né? Então, o primeiro critério é a pessoa ser competente. Porque se ela não é competente, e se ela ferir esses princípios básicos que você estabelece, ela não vai estar mais com você. Se você não dá autonomia, tudo vai ter que vir. E aí, eu posso fazer isso, não faço, faço aquilo, não faço. Então, é muito ruim. E fica um clima muito pesado mesmo, né? E o que é importante a gente pensar? Qual que é o estereótipo do médico para quem não é médico? Para quem é a secretária, para quem é qualquer pessoa que trabalha com você. Vai ser uma pessoa que já passou por um atendimento e que muitas vezes fica marcada pelo atendimento ruim, ou vai ser aquela pessoa que já trabalhou com outros médicos e que infelizmente também ficou marcada por um autoritarismo meio que quase que endeusado, né? Então a relação ela sempre fica uma relação meio que assimétrica. E eu acho que para funcionar, como o nome diz, em time, tem que ser uma coisa, obviamente, que você vai ter que dar a decisão final para alguns pontos, mas de resto é cada um jogando na sua posição e cada um fazendo o melhor que ele sabe fazer. O zagueiro não vai ficar marcando gol igual o atacante, não adianta, né? Mas se você não trouxer para a realidade daquela pessoa, e por isso que eu falo que é muito importante a pessoa saber o que você faz, porque no consultório particular, a gente sempre fala que uma grande habilidade que a pessoa tem é a da escuta. É fazer a consulta ser para o paciente e não para o médico resolver o problema, né? Resolver o problema do paciente. Então, muitas vezes, a pessoa que passa em consulta com outros médicos, às vezes a experiência que ela teve é muito diferente da experiência que ela vai ter com você na sua consulta. De tempo, de escuta, de explicação, de
a gente meio que dá aula ali para explicar, né? Eu sei que seu perfil é parecido com o meu, então ela vai sair dali com um armamento, com ferramentas para ela ter as condutas que fazem parte do tratamento e com isso ela ter resultado. Se ela não faz ideia do que acontece, na cabeça dela você vai lá e vai carimbar uma receita como todos os outros. Então, na cabeça dela também, não faz sentido ela querer criar um ecossistema, porque o atendimento é só ir lá, bater um carimbo e pronto. Então, é a pessoa entender de fato o que você faz e como as camadas de experiência do seu consultório particular são diferentes daquela de repente já teve, mudam a forma que ela vai oferecer o seu trabalho. Seja a secretária, seja a pessoa do financeiro falando com outras pessoas, seja o cara do marketing, quando ele está lá em família, alguém está procurando um serviço como o seu. Então, isso tudo muda muito o quanto que o consultório também vai ganhando de maturidade, que está muito relacionada a quem chega no seu consultório. Porque se você está chegando gente só pelo marketing, é muito bom. E tem muito mérito nisso. Mas quando o paciente vem indicado, é tão bom, né? Porque valida muitas camadas de atendimento. Sim, sim. E tem diferentes formas de fazer a coisa, né? Tu pode estar simplesmente atendendo os pacientes, começa a atender, vai rolando, a coisa vai acontecendo. E aí você percebe o que é o teu tratamento, como que é essa experiência contigo, você vai aprendendo no processo e tem gente que consegue ser mais intencional e já pensar antes, olha, como que eu quero montar a minha experiência. E aí eu não acho que tem certo ou errado, mas assim, tu pode fazer as coisas de ambas as formas. Sim. Só que eu acho que as pessoas param um pouco para contemplar a experiência enquanto se vive. O médico, nós, a gente para pouco para pensar assim, pera, nesse meu atendimento, o que eu entrego de verdade? Tipo, a pessoa, muita gente tem a concepção que faz o que tu falou, que é entregar consulta. O que eu faço é consulta. Não, peraí, o que você entrega de verdade? Tipo, o que eu entrego e para quem? Qual que é a dor que aquela pessoa tem? Seja a dor funcional ou a dor emocional que ela tem, ou ambas. Sim. Então, os exemplos que tu trouxe das tuas pacientes. É a mulher que tem um perfil parecido com o teu, então ela tem... o que ela tem de sofrimentos? Ela tem a pressão para trabalhar, para produzir, para ser bem-sucedida, ao mesmo tempo ela está com um conflito muitas vezes familiar de pensar, mas eu também sou a mulher de casa e quero ser mãe, eu tenho que unir esses dois papéis. Então, o que tu entrega para essa pessoa é consulta ou o que tu entrega para ela é, de certa forma, um mapa para que ela consiga se orientar no mundo? Só que tu percebeu que tu fazia isso e tu teve essa percepção durante o processo. Cara, é isso que eu faço. Poucas pessoas conseguem olhar antes de viver a coisa e dizer, eu vou fazer exatamente isso. Intencional, né? Eu acho que é difícil. Eu acho que o processo mostra muito, mas tem gente que nunca para olhar a realidade e ver, cara, o que eu estou fazendo, entregando de fato para ter esse nível de compreensão que tu trouxe do que tu faz. E aí, qual foi o momento que tu percebeu que o que tu fazia era isso e quem tu atendia era essa pessoa, assim? Como que tu chegou nisso? Então, Med, como eu comecei a atender na pandemia, a minha primeira dor era, eu vou atender online. Então, essa pessoa, ela precisa saber que tem mais do que só beber água, durma, faça exercício. E aí já começou a história do pós-consulta, que eu acho que eu queria trazer para essa pessoa esse mapa que você falou, né? Eu até falo que é um plano estratégico. Ela não sai com a receita. Tem a receita, tem o pedido de exames, mas tem o plano. Que a partir dali ela vai ter um guia, uma rota do que seria interessante ela estruturar na vida dela, dentro das possibilidades que ela tem, para a gente fazer o resultado que ela espera acontecer. Porque não adianta eu pegar a rotina de uma pessoa que é, sei lá, mãe recente e querer estruturar para ela uma rotina de treinos de 5 vezes na semana. E não adianta eu pegar a rotina de uma mãe que só treina 2 vezes na semana para dar para uma mulher que está no auge dos 25 anos e quer ter o melhor corpo da vida. Então, esse ajuste de rotas, rotinas, de planos e de traçar, de fato, um caminho por onde ela vai percorrer, isso começou a acontecer quando, na pandemia, eu sentia falta de terminar a consulta, o que mais que eu posso fazer?
Porque para mim, desde a residência, enquanto eu estava na residência, já não fazia sentido eu ficar ali para a pessoa falando, faz isso, faz aquilo, que você precisa disso, precisa daquilo. Porque o tem que fazer, a pessoa já escutou várias vezes. Como eu falei, assim, fora hoje em dia, e talvez São Paulo, que aqui a medicina do esporte já seja muito mais bem estabelecida, a pessoa já vem buscando porque ela quer performar. Fora esse pequeno nicho, o restante das pessoas, primeiro, elas precisam saber que a gente existe. Segundo, o que, que a gente faz. E se terceiro, ela vai acreditar que a gente vai resolver uma coisa que ela já levou para N profissionais. Para o nutricionista, para o profissional de educação física, para o endócrino, para o cardio, enfim, para o psicólogo. E aí, eu comecei a fazer esse pós-consulta. E aí eu começava, lógico, atendendo de tudo, né? Todo mundo. Mas aí veio um negócio muito legal que, como eu comecei no Instagram, e já começou essa identificação das meninas que estavam vivendo ali a minha rotina de sair de casa cheio de comida, treinar bem cedo ou treinar no final da noite, trabalhar o dia inteiro e conseguir fazer isso não como uma super mulher maravilha com muita estrutura, mas do jeito que dava, na rotina que dava, do jeito que dava, mas eu não, tipo, usava isso como desculpa. Eu usava isso meio que, tipo, tá vendo, a gente precisa se organizar porque senão não vai sair. E isso para mim é uma prioridade. Então, começaram a ter os feedbacks desse material. Tipo, pacientes que mostravam para outras pacientes, pacientes que já tinham tentado de tudo e falavam, ó, gente, eu fui lá, é diferente. Juro para vocês, vai lá e tenta. É diferente porque ela não vai olhar só a comida, ela não vai olhar só o treino, ela dá uma olhada em tudo e dá uma gerenciada em tudo. E às vezes todo mundo falando a mesma língua me trouxe mais segurança. Porque às vezes eu segui aquilo ali, para mim é mais fácil do que a Nutri falando uma coisa, o personal falando outra. E, e aí, automaticamente, eu fui percebendo também que o gostosinho, sabe assim? Sentar no consultório, aí você sentar na mesa e começar a me contar sua queixa, eu falava, não, gente, dá até saliva, ó, dá até água na boca de querer te ajudar nesse sentido. Foi me fazendo também cada vez mais identificar, dentro desse universo gigantesco que é a medicina do esporte, quem eu conseguia ajudar melhor. E aí foram aparecendo ferramentas, eu fui estudando mais, fui trazendo outras coisas. Então, esse pós-consulta no começo, ele serviu para tapar esse buraco da falta do exame físico, da falta do contato humano. Na pandemia, todo mundo meio carente, meio, sabe? Quando começou no presencial, isso já era uma ferramenta importante de diferenciação. Era o que eu achava que realmente eu conseguia fazer, de que eu não via ninguém fazendo, dentro e fora da medicina do esporte. E mais do que isso, era uma forma da pessoa perceber que ela tinha sido olhada como um todo. Isso foi mudando, né? Hoje, meu pós-consulta que você já conhece, que era gigantesco, hoje ele é muito mais objetivo, porque a gente mudou, o comportamento das pessoas mudou. Então, se antes a pessoa queria aprender como fazer, hoje ela quer. O que, que eu faço? Me dá o passo a passo. Então, isso faz com que as coisas precisem ser mais objetivas também. E eu também investigo o perfil do paciente, né? Então eu sempre pergunto: você gosta de uma coisa mais detalhada? Você quer saber o como? Ou você quer saber só, tipo, o que você tem que fazer? E essa experiência, eu acho que a gente foi levado a pensar que a experiência do paciente ela estava pautada em uma clínica linda, com várias amenidades. E meu sonho ainda é ter esse espaço, porque eu acho que faz sentido dentro do quão especial eu quero fazer meu paciente se sentir. Mas tudo começou com como eu vou fazer ele já se sentir assim, se eu não tenho mais recursos do que um microfone e uma câmera. Quando foi para o presencial, lógico, a gente vai buscando lugares que conversam com essa pessoa, que tem um ambiente mais acolhedor, como foi no Olimpo, né, que eu atendia muito mais pessoas, muito mais ativas, e aí quando eu fui mais caminhando para esse perfil de mulheres e tudo mais, eu fiz essa transição lá para o Estúdio Gorga, que conversa mais com esse perfil de paciente que eu atendo hoje. Então, olhar, de fato, fazer esse caminho que você falou, né, de trás para frente. Onde estão os meus gargalos hoje para que a pessoa lembre de mim de uma forma especial também? Porque eu não vou indicar esse copo se esse copo não me trouxe uma sensação diferente da que eu já tenho. Então, o que eu pensava sempre era qual é a sensação que eu quero que essa pessoa tenha ao final desse atendimento. E a sensação é que eu queria que a pessoa se sentisse assim, tipo, cara, ela olhou tudo. Ó, tem aqui em tópicos, metas, sono, água, intestino, treino, nutrição, suplementação, manipulados, saúde sexual, trabalho, gerenciamento de estresse, como sondar episódios de compulsão. E isso não tem como a pessoa sair dali falando que foi uma fórmula pronta. Porque era meu grande medo, né? Até porque eu comecei a atender mesmo quando teve aquele boom da hipertrofia, da bomba, do anabolizante, e aí medicina do esporte vou lá pegar uma receita. E foi muito legal que, não há muito tempo atrás, um colega que é médico do esporte, que começou nessa vibe e tudo,
Ele falou assim, Pri, é muito legal ver o seu trabalho, porque você me faz acreditar que eu vou conseguir um dia deixar de ser só um prescritor e só um carimbador de receita. Porque eu não achava possível fazer medicina do esporte sem ser só pautada, logo, né, lá atrás, nisso, em vincular o meu paciente a ter exames e ter uma receita. E eu sempre falava com ele, calma, só que tem que ter paciência. O cara não vai vir só porque ele precisa da receita, ele vai vir por outros motivos, etc, etc. Então, ter essa clareza, né? Que a experiência ela tem que conversar também com o que você acredita. Porque poderia ter sido muito mais simples, muito mais fácil. Poderia estar aí vendendo soros azuis, né? Uhum. Legal, tu olhou para os teus pacientes por uma questão que tu tinha de limitação logística da época da telemedicina. Pensou, cara, como que eu deixo essa experiência mais completinha? E aí o pós-consulta veio muito forte. Acabou que o pós-consulta se tornou um diferencial. Você passou a olhar além do momento ali que estava com o paciente unicamente, começou a se comprometer com um resultado como um todo, e através disso, um perfil específico de pacientes foi vindo mais para ti, que se potencializou pela rede social, e aí você foi compreendendo o que você entregava em camadas ainda mais profundas durante esse processo. Basicamente, Mete. E aí, o que é legal? Pensar que disso se desdobrou os programas de acompanhamento. Porque eu falo que não existe motivação melhor do que resultado. Então, na hora que você estabelece ali metas de 2 meses e a pessoa consegue chegar naquela meta e consegue ter aquele resultado, nada mais vai parar ela. E aí, hoje eu até falo que a consulta, ela é isso. Ela é como se eu tivesse lá traçado para você a rota no GPS. E o programa de acompanhamento eu sento do seu lado e sou sua copiloto. Então, a cada momento, a gente tem vários encontros ao longo desse período que a gente contrata ali e que eu vou te reguiando, porque na vida coisas acontecem. E é muito legal quando dá tudo certo. Eu adoro quando o paciente me manda uma foto de medalha, que concluiu, que emagreceu e etc. Mas a gente sabe que a grande maioria vai se perder no meio do caminho. Então, aí, esse outro produto apareceu justamente quando eu percebi que tinham pessoas que, ainda que recebessem o guia, elas precisavam de pegar na minha mão. Que eu quero, eu tenho vontade. Mas minha vida acontece e eu não sei o que fazer. Porque muitas vezes pra gente é óbvio, né? O que vai acontecer depois, ou como que você maneja a falta de tempo, que hora que você tá colocando o seu Gil, que dia que você vai ter que sair com mala de treino e não. Pra gente é muito óbvio, mas pra maioria das pessoas que querem o resultado não é. E aí, quando a gente extrapola isso para outras especialidades, é que parece que para a medicina do esporte é mais fácil por conta dessa questão do estilo de vida, mas, por exemplo, para um cardiologista, hoje, talvez o maior diferencial que você vai conseguir trazer é ter um WhatsApp que a pessoa fale com você, porque a queixa de 10 de 10 dos pacientes é: com quem eu falo depois da receita? Né? Para ginecologista, de repente, é você ter ali um pós-exame, né? Você coletou ali uma amostra citológica que de repente para a paciente ela está ali em dúvida, com medo do que aconteceu. Faz ali um segmento, né? Traz para ela a clareza do que não é só um NIC3, o que é aquilo, como que isso vai se desdobrar, como que você vai trazer uma continuidade, a longitudinalidade daquele cuidado. Então, olhar para a experiência, eu falo que é de fato olhar para qual problema você quer resolver, seja qual for a sua especialidade. Porque sempre tem um gargalo que pra gente é muito óbvio, mas a pessoa não consegue executar e ela vai pulando de profissional em profissional, trazendo a mesma dor. Eu acho que na maioria dos casos, assim, eu vejo muita gente falar que o paciente não volta, que tá com a dor da recorrência. Maior parte, como a gente fala com pessoas que a pessoa é especialista, é bem informado, a imensa maioria dos casos não é que o médico ou a médica é incompetente ou é ruim ou o paciente não gosta da médica ou do médico. É que não ficou claro para o paciente o que era o próximo passo. Porque na nossa cabeça é muito óbvio o que é o próximo passo. O paciente é 100% leigo e mesmo que você tenha explicado, ele não tem a clareza do próximo passo. Sim. O que eu tenho que fazer, por quê, qual que é a consequência de eu fazer, a consequência de eu não fazer, como que isso deve ser feito. Acho que tudo isso assim, tem que ser muito claro. E além de ser dito para o paciente, escrito para o paciente, a gente tem que tomar também a responsabilidade de proativar o paciente para garantir o sucesso nesse caminho, se a gente quer maximizar a chance de dar certo, porque a pessoa ela volta para sua vida agitada, corrida. Esses ajustes de comunicação mudam muito e às vezes
tem condições onde um plano de acompanhamento, por exemplo, é a melhor coisa que a gente pode fazer para garantir que o paciente tenha uma boa adesão, porque aí ele já se comprometeu de antemão ali, né? Fazer aquilo dar certo. E, ó, uma verdade, que se você está aí no seu consultório, você tem que pensar que, assim, ó, quando um paciente vai numa consulta que ele julga como ruim, ele coloca a culpa no médico, muitas vezes. Ele fala assim, o cara nem me explicou direito, nem sabia muito o que eu tinha que fazer e tal. Mas quando ele vai numa consulta muito boa, que eu tenho certeza que todo mundo que está escutando o podcast faz uma consulta muito boa, ele não volta por vergonha de não ter conseguido executar. Principalmente pelo que você falou. Como não ficou claro micrometas, e às vezes a gente está preocupado, o paciente passou tem diabetes, eu estou preocupado lá com a microalbuminúria. Ele está só preocupado se ele pode comer 5 ou 2 bananas. Então, se a gente não consegue tangibilizar o que para ele é aquela dor do momento, a gente vai achar que aquilo ali é bobo demais para ser uma meta, e a gente vai pensar na macrometa, que está muito longe da realidade dele. Eu falo disso porque já teve pacientes que eu falei que a única meta que a pessoa tinha era conseguir beber 2 litros de água no dia. Porque a pessoa não bebia nada. E a pessoa treinava num lugar super quente e tal, etc e tal. Eu falei, olha, na sua conta, se a gente for levar em conta o que seria necessário para o seu peso, daria pelo menos uns 3,5 litros, com o tanto que você gasta, com o tanto que você andar no sol, etc e tal. Ela morava em Teresina, essa paciente. E aí, o único horário que ela tinha para treinar era correr meio-dia. Uma loucura. Nossa. Hipertermia, oi. E aí ela chegou com um monte de demanda. Eu falei, vamos fazer assim? Em 15 dias, você conseguir beber água 2 litros por dia? A gente muda a meta. Combinado? Combinado. Ela me mandou uma mensagem e ela falou assim, Pri, nossa, mas assim, toda a minha sensação de autossabotagem, toda a minha sensação de que eu não sou capaz de fazer nada nessa vida, melhorou só porque agora eu tenho uma garrafa bonita, que eu olho pra ela, eu bebo 2 litros, chega no final do dia, eu sou a pessoa mais feliz e realizada do mundo. E quando eu terminei a consulta com ela, eu fiquei super insegura também. Eu falei assim, gente, essa menina vai pensar assim, ela pagou essa consulta pra isso. Só que aí vem o que você falou. Em 2 semanas, teve essa ativação, essa linha de cuidado. Que eu fui lá e mandei, tá, e aí, como é que estamos? E ela, nossa, estava ansiosa em mandar mensagem para eu te contar que eu já estou conseguindo, né? E agora, o que vem depois? O que vem depois? Gente, resultado é que motiva. Ela teve o resultado. Mas o resultado não foi perder 52 quilos. Ótimo, a gente vai chegar lá. Mas o primeiro resultado para a gente chegar nos 52 é a gente primeiro criar condições metabólicas para isso acontecer, né? Então, não ache que... Você pode até elencar. Eu falo, se você vai ficar mais tranquilo no começo, coloca assim, ó, as metas macro. Em 6 meses eu quero muito que a gente seja aqui. Mas para amanhã... Eu quero só que você faça isso. Você acha que é possível? Uhum. E isso é muito legal, porque isso foi uma habilidade que eu desenvolvi na residência, porque lá no IANSP, a gente também era a última linha, né? O paciente já tinha passado em 12 especialidades e ele estava errando nas 12. E aí eu chegava, adiantava eu colocar mais o 25º remédio? Ou falar com ele, tem que fazer mais isso? Ele às vezes chegava lá e nem sabia por que ele estava lá. Me mandaram aqui, medicina do esporte, falaram que eu tenho que fazer exercício. Mas o senhor quer fazer? Não. E por que o senhor veio? Porque mandaram, estava marcado. Tem coisa mais desanimadora do que essa? E aí eu ficava olhando e falava assim, tá, então o que eu posso fazer? Então tá, senhor, você acha que dá pra gente fazer uma coisinha pra melhorar isso aqui, que é a glicemia que tá descompensando tudo? O senhor tá disposto? Mas depende do que é. É parar de comer açúcar? Isso eu já não como. Tá, mas aí vamos ver as frutas. 12 bananas. Teve um moço que ele falava que ele saía de casa, ele comprava todo dia, você passava no mercado, comprava um caixinho de banana. De leve, assim, né? De 12. leve. Aí eu tomo café, eu como uma, aí no meio da manhã eu passo na cozinha e como outra e tal, né? Então, essa coisa de entender que até pra gente, a macrometa, quero ter um consultório de sucesso, precisa ser fragmentado em coisas que você faz naquele dia e se sente realizado porque você conseguiu fazer, precisa ser a tônica do nosso consultório para que o paciente volte. Só tem recorrência quem conseguiu executar o que você falou. E se você fala para a pessoa executar uma coisa que para ela já escutou 300 outras pessoas falando e ela não conseguiu, por que ela vai escutar e resolver agora? Esse é um bom ponto que às vezes na ânsia de fazer tudo, né, a gente quer resolver a vida de alguém e a gente sobrecarrega o paciente com 30 coisas. É melhor dar 3 tarefas para ele, deixar claro por que aquilo é o que tem que ser feito. E depois a gente tem essas outras 7 coisas que a gente vai olhar. E a gente vai falar disso na próxima consulta, que inclusive a gente já pode aproveitar e agendar agora. Eu vou contigo até a secretária aqui. A gente combina um mês, elas vão entrar em contato com você e aí você vai falar
que dia que pode dentro daquele mês. Não precisa ter o dia exato agora. Sim, Mas vamos combinar já que é tal mês, que daí a gente vai ver essas outras 7 coisas aqui. Pô, exato. isso aí Muda tudo. já faz a coisa ficar mais amarrada, né? A Nossa, pessoa total. volta sem pensar, senão a pessoa pensa, tá, eu vou ir lá e vai ser, tipo, é cara Uhum. crachá, Tudo consulta é igual. consulta. Não, pera, que é uma linha do tempo onde existem pontos a serem endereçados. Uhum. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é pegar a bioimpedância, quando a queixa da paciente é emagrecimento, composição corporal, quero ter esse braço X, quero ter o corpo de fulana, eu pego o exame e falo assim, tá, então vamos trazer isso para a vida real agora? Porque assim, ó, com esse percentual de gordura e com essa quantidade de músculo, hoje o seu percentual tá mais próximo disso aqui. Aí eu mostro lá uma fotinho dos percentuais dos corpos. Aí eu falo, ó, em 2 meses, o que é possível a gente fazer? Baixar para cá. Só que você está com 38. Para chegar no 18, nós vamos de 2 em 2 meses. Então, você consegue entender que não vai ser daqui até a nossa próxima consulta? E eu quero que a gente, traçando esse caminho para a nossa próxima consulta, você já chegue aqui. Porque aí você vai sentir que é possível. E de pouquinho em pouquinho, nós vamos chegar lá. Tudo bem assim? Tá, tudo bem. Porque a grande maioria das pessoas também não conseguem ter isso que a gente falou de enxergar uma rota. Ela só pensa no ponto final. Aí, se ela começou a fazer o que você está falando e não chegou no ponto final, o que ela vai fazer também? Descredibilizar o que você falou. Então, esse médico também não é bom, porque eu achei que eu ia chegar aqui. Em 2 meses eu só fiz isso aqui. Tá melhor? Tá. Às vezes a pessoa nem consegue perceber. Em 2 meses ela já tá dormindo melhor, ela tá com a pele mais hidratada, ela tá mais disposta, ela tá com mais rotina de treino, mas ela não tá vendo aquele corpo. Aí tem 2 pontos, acho que um é alinhar a expectativa no início e o Uhum. segundo é saber vender o peixe no processo, né? Que assim, ver as coisas e falar, olha só, como já melhorou isso, aquilo. Sim, A gente tem que falar dos sim. benefícios da coisa, senão as pessoas elas não percebem, elas esquecem onde elas estavam. A gente esquece muito rápido. A gente esquece super rápido. Se você me perguntar o que teve de bom e de ruim nos primeiros 3 meses da sua gestação, já vou ter esquecido um monte de coisa. Então, eu falo sempre também que é bom você quantificar. Não ficar só aquela coisa, você acha que melhorou? Principalmente com algumas doenças, algumas questões, que é um espectro, né? Não é tipo, estou bem, estou mal. Não é uma doença de surto e remissão. É uma questão de acompanhamento. Por exemplo, na dermato. Cara, se você não tira foto, a pessoa vai achar que tá sempre tudo igual. Que não melhorou o poro, que não melhorou a linha de expressão. A não ser Botox, né? Porque o Botox é meio, tipo, inquestionável. Mas se você não tem escalas de mensuração de dor, por exemplo, eu volta e meia eu peço para uma paciente fazer uma tabela super chatinha de dor, porque ninguém nota que percebe. E eu falo porque eu vivenciei um período de ter dor crônica, assim, né, de quadril, que um belo dia eu acordei e falei, gente, cadê? Meu quadril não tá me incomodando, olha que legal. Mas eu não sei dizer que ontem era 10, hoje era 5, amanhã foi 7, né? E aí parece que você também não tá fazendo nada. Então não adianta também a gente ficar só no campo do quali, porque se você não trouxer para o paciente referência, assim como a referência do tempo de tratamento, mas a referência do que você melhorou da última para essa consulta, fica parecendo isso. Para que eu vou voltar de novo? Vai ser igual a outra. Então, estabelecer essa agenda hoje, a gente está falando disso. Na próxima consulta, então, isso que você falou é bem legal. Eu falo que, para mim, a minha consulta não termina quando eu entrego o pós-consulta. Ela termina quando o paciente agenda a nova consulta. Então, eu já mando nesse plano qual que é a perspectiva de nova consulta. A minha secretária já sabe, porque quando termina as consultas eu falo, marque esse paciente com tal data. E o paciente também já sabe que para o acompanhamento, para o resultado que ele espera, vão ser 1, 2, 10, 20 consultas. Então, se é uma pessoa que vem só para fazer uma APP, né, uma avaliação geral de saúde, eu falo, cara, você vai me mandar seus exames, a gente vai fazer um retorno online e eu vou te ver daqui a 1 ano. E é engraçado, tem paciente que fala, não, Pri, jamais. Eu tenho que vir aqui daqui todos 2 meses, ó, senão eu vou perder tudo que eu conquistei, porque é você que me coloca na linha. Uhum. E eu sempre gosto de trazer dado. Eu falo, olha, isso é uma realidade, porque a gente sabe que quem tem sucesso em composição corporal, por exemplo, na literatura, é quem tem gente para dar satisfação, porque isso aumenta o seu compromisso. Então não fica só aquela coisa também, meu programa de acompanhamento é só porque eu quero ganhar o seu dinheiro. Não, tem evidência. Né? Uhum. Mostre para o paciente por que você está fazendo aquilo. Traz muito mais confiança. Eu vejo gente falando. Hoje se fala muito em plano de acompanhamento. Eu vejo muitas pessoas falando, eu tenho que fazer meu plano de acompanhamento, e a pessoa até meio ansiosa com isso. Quando alguém me fala que tem que, eu fico meio assim, tu tem que por quê, né? Qual que é o objetivo, né? Ninguém tem que nada. Então, se alguém te falar, você tem que fazer isso, cara, não, ninguém tem que nada. Você quer fazer um plano de acompanhamento? Por quê, né? Por quê? Como é que tá, quais condições
clínicas para qual tipo de paciente você quer fazer esse plano? Ah, não sei. Então, então você não tem que fazer nada. Porque o plano de acompanhamento, qual que é a ideia? Eu tenho que pensar que eu quero oferecer para o meu paciente o melhor resultado possível. Então, se, por exemplo, eu tenho um problema de recorrência e eu sei que se o paciente retornasse mais dentro daquele espectro, daquela patologia, ele teria um desfecho melhor, aí eu tenho uma situação onde, se eu aumentar a recorrência desse paciente, eu faço com que ele tenha um melhor resultado. E se eu não estou tendo uma boa recorrência sem amarrar tudo junto, bom, então um plano de acompanhamento aqui faz sentido. Por quê? Sim. Porque esse plano ele vai trazer mais adesão para o paciente e um melhor resultado clínico. Agora, fica muito fácil eu vender esse plano, porque eu estou oferecendo para o paciente algo que o maior benefício é para ele. E o benefício de, para o consultório vai ter uma previsibilidade de receita maior, esse é secundário. Porque se a pessoa pensar que ela tem que montar um plano de acompanhamento só para ter uma receita previsível no consultório, ela vai acabar montando algo que não faz sentido para o paciente, gera para ele essa percepção de, cara, a pessoa só quer tirar dinheiro de mim, e no fim não sustenta a experiência como um todo, né? Então, acho que a primeira pergunta, assim, é, por exemplo, plano de acompanhamento. Por quê? Como que isso beneficia o paciente? Não beneficia? Então, eu vejo muita gente... Eu já tive essa conversa com alguns geriatras que falaram que tinham que montar um plano de acompanhamento. E minha pergunta foi, mas como que é a recorrência dos seus pacientes? Teve uma que me falou, 80% dos pacientes retornam. Então, tu tem que montar um plano de acompanhamento. Pra quê? Tipo assim, se teus pacientes eles já retornam e tu já consegue dar um tratamento direitinho porque eles vêm na data, por que tu vai botar um atrito de criar um plano de... O teu paciente já tem um desfecho bom, recorrência não é um problema que afeta o desfecho do paciente. E aí ela ficou, poxa, é verdade, eu realmente tenho... Então, é muito assim de cada condição, mas para muitas condições clínicas, onde o paciente não tem tanta adesão assim e depende de comportamento dele, e não tem uma outra pessoa cuidando dele, no caso na geriatria tem um filho, na pediatria tem uma mãe, então a gente cuida melhor dos outros do que de nós mesmos, né? Bom, para várias dessas situações eu vejo que o plano ele encaixa super bem, né? Então, eu falo isso, né? Qual que é a solução que você vai trazer com aquele plano? Porque muitas vezes o paciente vai achar que é só um conjunto de consultas. E se é um conjunto de consultas para toda consulta fazer a mesma coisa, ele prefere pagar avulso, óbvio, né? Então, se você não tem clareza do que você vai oferecer a cada consulta, que é realmente essa progressão do cuidado, não faz sentido você só falar, eu vou te vender um pacote. Porque você fica frustrado, porque o paciente vai voltar, você vai fazer a mesma coisa. O paciente chega e escuta as mesmas orientações, as mesmas recomendações, o mesmo blá, blá, blá que ele escutava antes. E aí, é o que você falou, não fica resolutivo, né? Por exemplo, eu não ofereço programa para todo mundo que chega ali, porque tem uma gente que não faz sentido. Igual eu falei, tem gente que eu vou resolver em uma consulta. Para que eu vou amarrar essa pessoa comigo 6 meses? Né? E essa clareza, essa transparência também passa credibilidade, porque já teve pacientes que viu coisas, né, de programa de acompanhamento que eu posto e etc e tal. E aí ela falou, não, Pri, eu posso entrar já? Já tô com a consulta marcada. Eu falei, não, calma, porque se você tiver indicação, eu vou te falar na consulta. Se não tiver, não se preocupa com isso, porque não vai fazer sentido, né? E foi legal porque aconteceu a consulta, ela falou, e aí, Pri, eu posso entrar? Eu falei, não precisa. Você já treina, você tá no CrossFit, você tem uma baita qualidade de vida, você já tem nutricionista. Vamos nos ver a cada 6 meses, tá mais do que o suficiente, a gente repete os exames e tal, né? Então, assim, eu acho que você também ter a tranquilidade de que na hora que a pessoa chega, é para ela aquilo ali, não tem preço. Porque senão você se sente enganado. E aí vai vir um outro marcador que é, qual que é a taxa de recompra desse programa? Porque se você está fazendo um programa que terminou, ou as pessoas nem estão indo na consulta, e você está achando bom, né? Parecendo meio residência. Ai, faltou, que bom. Não, a minha secretária, ela manda mensagem todo mês. Tem alguns poucos, assim, faltantes, mas que toda semana, todo mês ela reconvoca esses pacientes, do tipo, cara, você tá perdido aqui. E às vezes eu mando mensagem também. Eu tenho 2 pacientes assim. De resto, tá todo mundo engajadinho, bonitinho. Mas eu faço questão que essa pessoa venha e que ela perceba a melhora. Pra eu ficar só pegando o dinheiro dela, pra mim, não faz sentido, né? E hoje, felizmente, as pessoas que não renovam o programa são essas pessoas que eu falo, cara, não renova.
Não precisa. A não ser que você queira, que a gente fique se encontrando a cada 2 meses. Mas, assim, tecnicamente falando, do ponto de vista médico-paciente, não precisa mais ser tanto, né? Legal, e é isso que sustenta, pensando no médio e longo prazo, é isso que faz acontecerem as indicações, é isso que Sim. faz acontecer o retorno, né? Porque é confiança, é a confiança que se estabelece, é o Uhum. cuidado bem prestado, é sentir que o que você pagou valeu o que você pagou, é Sim. sentir que em cada ponto de contato você foi bem atendido e sentir que existe uma conexão emocional também das pessoas ali envolvidas Uhum. contigo, né? Uma preocupação, desde essa pequena preocupação de, poxa, e aí, você tem a consulta, você não vai vir na consulta, eu quero te ver, eu quero saber Uhum. como você tá. Então, essas pequenas coisinhas fazem com que o boca a boca ele vá se fortalecendo. E tu teve essa mudança de São Paulo para Indaiatuba. Aqui estava tudo bem, lá a coisa era nova, agora a coisa tá bem. Como que foi teu processo de captação lá depois que esse orgânico passaram esses 6 primeiros meses? Uhum. Aí o tráfego não deu muito certo, aí Uhum. começou o boca a boca, o 1 a 1. Depois, o que mais que tu fez para captar lá? Quais são teus canais que tu tem de captação hoje Tá. dentro do contexto em Indaiatuba? Porque Uhum. é difícil, muita gente pensa em mudar de lugar, mas algo que prende muito é tipo, putz, eu vou começar do zero, eu não vou ter público, Sim. como que eu faço? Que são medos muito justos mesmo, porque o medo vem do que você não conhece, né? Então, alguns pré-requisitos foram necessários para que eu tivesse uma certa, não tranquilidade, mas que eu apostasse mais. Porque, por exemplo, se eu fosse mudar para uma cidade, sei lá, X do interior, que eu não tivesse o mínimo de noção. Porque o que eu quero dizer? Indaiatuba é uma cidade bem específica, né? Lá é uma cidade que as pessoas mudam para lá buscando qualidade de vida. Então as pessoas mudam para lá, elas saem de São Paulo porque elas querem morar em casa, porque elas querem aproveitar o parque linear, porque elas querem que os filhos cresçam brincando na rua, dentro dos condomínios pelo menos. Uhum. Então é um público que já quer investir em qualidade de vida. E que é hoje o meu grande carro-chefe, né? Eu não falo mais tanto de performance, eu falo, tipo, você precisa viver bem, porque você teve filho assim como eu aos 40, seu filho tá jovem, ele precisa correr, você quer acompanhar, você quer ver, e você não quer mais só trabalhar. Você quer também agora fazer um esporte, e é muito legal, porque eu tenho vários pacientes 40, 50 mais que fazem 3, 4 esportes, estão começando, estão super motivados. Então, eu acho que a gente precisa sim estudar o mercado. Se fosse uma cidade que, por exemplo, em Minas, onde eu nasci, Rio Vermelho, que lá acho que 98% das pessoas são sedentárias e, enfim, talvez não fosse dar tanto match e a coisa não fosse acontecer tanto no boca a boca como acontece em Dayatuba. Então lá tem esse viés que me trouxe um público de São Paulo, inclusive, que busca a qualidade do atendimento, que ele tinha em São Paulo, mas ele não quer mais vir para cá. Diferente de muita gente que mora no interior e que vem fazer turismo médico, né? Sai de lá para vir passar no médico, aí vai no shopping, etc e tal. Então, essa questão de você analisar o mercado é importante. Indaiatuba é uma cidade ainda muito tradicional e que tem muito convênio. Então, as pessoas começam a pensar, e essa é uma objeção que muita gente escuta, né? Que muita gente pensa, mas lá todo mundo usa convênio. Cara, quando você mostra qualidade e valor do que você tem para oferecer, a pessoa, ela, na primeira, ela pode até ter um pouco de objeção. Mas nas próximas, ela fala, não, vale. Vale pagar. Vai lá e vê. Vale pagar. Então, boca a boca lá, para mim, assim, 90% dos meus pacientes vieram porque alguém indicou. E, para além disso, eu fui estabelecendo algumas parcerias. Tanto com um centro de treinamento que tem lá calorimetria, tem teste de ergospirométrico, tem outras coisas do ponto de vista de performance que é um profissional de educação física que toca, então não tinha um médico para gerenciar esses pacientes. E acabou que eu gerencio e encaminho pacientes para ele. A gente criou uma via de mão dupla. E também algumas, não academias, mas assim, por exemplo, eu fiz evento numa rede de aula de bike. E aí eu fui lá, levei minhas pacientes, fiz camiseta, aí o povo ficou vendo o que é essa pessoa aqui com esse tanto de gente uniformizado. Eu sou a pessoa que eu entendi que o meu marketing é um marketing que olha para dentro. Então, eu invisto hoje muito mais em valorizar o paciente que está comigo. Então, no final do ano, eu fiz uma baita ação com uma caixinha, criei uma camisa personalizada, criei todo um storytelling para falar que o luxo era o que a gente estava vivendo, cuidando da nossa saúde. E aí isso faz com que pessoas acreditem que elas estão fazendo certo, mesmo que todo mundo está falando, ai, para que isso, bobagem, né? Cuidar da saúde e tal.
E aí, na medida que ela posta aquela blusa, que ela veste aquela blusa, que ela mostra que ela está se cuidando, ela cria ali uma indicação meio indireta. Então, hoje eu invisto muito pouco. Eu não faço mais Google, parei. Porque o meu paciente também, ele é um paciente que busca por desejo. Ele não tá com uma dor aguda que ele quer saber se é apendicite ou não e ele quer marcar uma consulta de urgência. Ele me consome, ele vê se o que eu falo é certo e está alinhado com o que ele espera. Ele vê se está tendo incongruência, ele vê quem que está vindo, se é um paciente com um perfil parecido com o dele. Então, esse marketing, quando eu entendi isso, facilitou muito porque é isso que eu faço. Vai lá, vai ter uma corrida, eu vou lá, coloco dentro dessa colinha um folder explicando o que eu faço, com uma amostra de suplemento que eu manipulei. Então, eu vou fazendo ações em que a pessoa vai ter curiosidade de saber o que é isso aqui. E não aquela coisa, tipo, vendável. Tanto é que, recentemente, eu fiz um realinhamento com o meu financeiro, que o marketing ele não está entrando mais como investimento. Ele está entrando como custo fixo. Porque eu não consigo mensurar, de fato, de uma forma muito direta, se o investimento está sendo revertido em venda. Porque não é uma ação do tipo, compre aqui. Sim, é uma ação de construção de relacionamento. Exato. A longo prazo. Exatamente. Então, por exemplo, vou contar para você uma situação que aconteceu. Janeiro foi o meu recorde, esse janeiro agora, foi o meu recorde de atendimento e faturamento. E aí, na minha cabeça... Muito obrigada. Inclusive em Indaiatuba. Aí, legal. Nesse mês, antes de analisar os dados, o que eu falei? Pronto, aí, ó, foi a caixinha. A gente fez ação em dezembro para parabenizar quem estava comigo ao longo do ano no programa de acompanhamento. E além desses pacientes do programa de acompanhamento, que são 70, eu mandei para os grandes parceiros assim, médicos que me indicam, pessoas que estão relacionadas com a minha marca. E aí eu falei, pronto, gente, foi isso. Ó, em novembro a gente mandou, o povo postou em dezembro, em janeiro todo mundo empolgado, querendo saber quem que era essa pessoa, marcaram. Quando a gente foi ver e fazer a análise dos dados, na verdade, desse povo todo que passou em consulta, foram 80% de pacientes recorrentes. Não foi a maioria de paciente novo para justificar uma ação de marketing. Entendeu? Então, esses números, eles vão me mostrando que o que eu preciso e o que está me trazendo resultado é alimentar esse relacionamento com pessoas que já acreditam em mim e acabam me indicando para outras pessoas. E aí, quando eu vou fazer uma ação de marketing, a minha tentativa é sempre criar essa curiosidade. O que será que essa moça faz que esse povo está indo lá? Ah, tô vindo aqui nessa colinha, ó, tomei esse suplemento. Ó, que legal, menino, achei que eu treinei melhor mesmo. Ah, então se esse aqui era para todo mundo, ela deve fazer um melhor só para mim. E aí, nesse sentido, as minhas ações foram essas, assim, buscar parceiros que conversavam com a minha marca, que tinham uma filosofia de trabalho parecida. Então, por exemplo, eu não fui num box de crossfit. Eu fui numa aula de bike que vai a mulher ocupada que só pode fazer um pedal às 6 da manhã e que a parte de braço é o único treino de braço que ela faz na semana. Porque é para essa mulher que eu quero falar, né? Legal, até é legal esse ponto que tu trouxe, porque as pessoas pensam em captação, por exemplo, elas olham só para os canais convencionais de mídia paga. Então, eu vou marketing, iniciativas de marketing, eu tenho mídia paga, então eu posso botar anúncio no Google, eu posso botar anúncio no Instagram, no Facebook, posso lotar esses lugares de investimento em mídia paga. E isso é marketing. E aí a pessoa esquece que marketing é também relacionamento, parcerias, investimento em relacionamento com o paciente também, não só relacionamento com parceiros externos, é o relacionamento com o paciente, isso é marketing. Sim. E as grandes marcas, muitas marcas focam dinheiro, verba de marketing em dar algo para o seu cliente, ou também no retarget, que é tipo ele pegar a pessoa que já consome conteúdo, que já tá ali e direcionar conteúdo e coisas para essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa vai lembrar mais, ela vai... E eu acredito muito que para muitas especialidades faz bastante sentido investir mais nesse canal de relacionamento com o paciente, de experiências para os pacientes, como isso que tu fez, de parcerias que façam sentido, porque isso aí faz a conversa girar e é o tipo de marketing que não parece marketing, porque não parece que eu estou, de certa forma,
comprando esse espaço, mas eu tô sim através de investimento, eu tô investindo em um espaço, Sim. só que ele é mais orgânico, né? Porque ele acontece, é mais você possibilitar quase que você fazer uma festa e você, assim, é o anfitrião, né? Você é anfitrião, você Exato. tá fazendo a festa acontecer, mas as pessoas estão ali elas foram até a festa e você faz acontecer. É diferente de eu ir panfletando todos os lugares dizendo, olha só aqui, eu vou ter a minha festa, venham e paguem, né? Total. É diferente. Excelente Legal. exemplo. Por que isso? Porque a taxa de conversão, ela está diretamente relacionada com a qualidade do seu lead. Se você anuncia para 100 mil pessoas, que são totalmente aleatórias, você pode ter uma boa taxa de conversão, porque afinal de contas você ofereceu para muita gente. Mas quando você vai lá e oferece para 50, que são mais sensibilizadas, estão mais alinhadas com o seu produto, a chance de você fazer um investimento certeiro é muito maior. Então, assim, eu contei aqui que eu já fiz ações de marketing que não te trouxeram resultado. Então, é um teste AB também. Na medida que eu fiz esse teste agora da caixinha, por exemplo, e vi que não converteu tanto para pacientes novos, qual que vai ser a minha segunda estratégia? Eu não vou fazer em dezembro, porque em dezembro já tem janeiro que vai vir todos os meus pacientes que são recorrentes. Então, eu vou querer fazer agora de repente quando a sazonalidade apertar. Junho, julho, que é quando o meu consultório já dá uma baixa por causa de férias, frio, etc e tal. Talvez ali faça sentido fazer essa ação. Então, é muito importante, eu acho que esse olhar para dentro, ele sim, no meu caso, traz muito resultado, mas porque também já teve uma avaliação de cenários, né? E quando a pessoa não analisa essa possibilidade de cenário, ela está perdendo a oportunidade de ser mais assertivo e também, no final das contas, economizar, né? Porque, assim, se você tem uma renda ilimitada para marketing, que ótimo. Mas se você quer ser mais eficiente nos seus custos e na sua forma de captação, eu acho, sinceramente, que hoje eu fico muito mais feliz quando uma marca que eu já consumo reconhece o meu consumo, me dá um mimo, ou faz um evento e me chama, etc e tal, do que uma marca que eu nunca vi que fica me mandando uma mensagem no meu WhatsApp me oferecendo para comprar uma coisa que eu nem sei se eu quero. Né? Então, acho que é um pouco parecido com isso, assim. Também acho, assim, as marcas, elas entendem algo que a gente tem que entender também, que os melhores pacientes para ti são os pacientes parecidos com os melhores pacientes que você já tem. Exatamente. Então, se tem aquele perfil de paciente, você detecta tuas 10 pacientes mais top, que você mais gosta, você quer pessoas parecidas com elas. Por que não utilizá-las como canal através de um relacionamento mais profundo com elas, que vai deixar elas felizes, vai te deixar feliz e no fim vai se tornar também mais captação, mais pessoas vindo até você. É um excelente canal que as pessoas exploram um pouco, né? Eu acho que sim. Eu acho que fidelizar o paciente, reconhecer esse que já confia em você. A gente tem números aí, né, para falar o quanto é mais barato esse lead, mas eu acho que principalmente é voltar nesse ponto que a gente falou tanto, que é a experiência da pessoa. Tipo, cara, meu médico, a minha médica, ela faz isso que é muito legal, ela se preocupa com isso, eu me sinto reconhecido quando eu conquisto isso. É fazer a pessoa, eu acho que a gente está vivendo um movimento, ainda mais agora com inteligência artificial, que as pessoas estão buscando o real, né? Assim, o que de fato foi feito para mim. Porque, pensa, eu poderia colocar no chat GPT como fazer uma dieta, eu poderia colocar no chat GPT como emagrecer 5 quilos, como melhorar a minha rotina, só que aí vai ficar uma máquina me contando, às vezes, o que eu quero ouvir. E às vezes eu quero só ir lá para validar, às vezes, o que eu até já sei. E quanto mais você traz essa experiência individualizada, personalizada, que você olhou para aquela pessoa de humano para humano, não tem como essa pessoa ficar em dúvida ou ficar achando que você está só ali preocupada em fazer o seu e ela é só mais um número, né? Muito bom, verdade. Essa experiência, essa coisa um a um, essa coisa de ver a pessoa, de ver as pessoas, vai ser cada vez mais forte. E marketing de comunidade é algo muito forte hoje em dia. A gente precisa ver que outras pessoas validaram, se é alguém que eu conheço, melhor ainda. Show. Pri, a gente vai ter que encerrar por aqui, porque muito, o né? Gustavo já está fazendo sinal aqui dizendo... Chega 3 horas de podcast, gente, 5 horas. Uma coisa que eu queria falar para quem está escutando é que tem o Ruptura dia 21 de março, evento presencial aqui em São Paulo. Não percam. Tem link aqui que está embaixo desse episódio. E Pri, conta aí para Pri do futuro aí, o que tu tem de recado para ela? Nossa, meu Deus. Agora, nesses 5 meses de maternidade ainda, né?
É, eu uma vez escutei uma frase que a gente gosta, que falava mais ou menos assim, que a gente gosta de viajar justamente porque, por mais que a gente planeje, a gente chega lá, tudo que a gente viu de foto, tudo que a gente imaginou é sempre muito mais legal, é muito mais bonito, é muito mais grandioso. Então, esteja aberto às surpresas da vida. Acho que a gente começou falando de rigidez, mas eu acho que saber dosar isso no seguinte sentido de, tipo, vida me surpreenda, sabe? Se sentir mais aberto ao que vai vir de novidade, porque eu jamais iria imaginar que eu iria morar em Indaiatuba. Eu jamais iria imaginar, quando eu entrei na enfermagem, que eu ia ser médica do esporte. Eu jamais iria imaginar que hoje toda a minha rotina estaria voltada para a maternidade. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter muitos sonhos, a gente correr atrás, a gente entrar em hiperfoco, a gente construir coisas, mas não se fechar para coisas óbvias que vão aparecendo e que podem ser o melhor caminho, né? Então, acho que para a Pri do futuro eu falaria, continue nesse caminho de, tipo, não perca da sua essência, e tá tudo bem você ser como você é, mas não se feche às mudanças e às possibilidades, que são boas surpresas que a vida vai trazendo, né? E isso que vai deixando tudo mais florido e muito mais gostosinho, porque, nossa, a gente não imaginava, olha para você ver o que aconteceu, ai, que delícia. Muito bom. Pri do futuro, se você estiver escutando isso, nos fala aí o que Conte. você achou. Pri, muito obrigado pela tua presença aqui. Sempre bom. Até uma próxima. E para quem está em casa, obrigado, pessoal. Até a próxima. Até. Ah, só uma coisa, Pri, hoje que eles te encontram aqui só nas... Ai, gente, @doutora Pri Benfica. @doutora Pri Benfica. Doutora Pri Benfica em todos os canais. No Twitter, no Twitter nem existe mais. No TikTok estou ensaiando, mas no Instagram estou lá, doutora Pri Benfica, para fazer você melhorar sua rotina, né? Treinar melhor, ter mais hábitos saudáveis. Conte conosco. Bom, o link também vai estar aqui embaixo do teu @, que lembrei dele só agora, mas quem quiser vai procurar. Ponto. Então, galera, um abração e até a próxima. Até.